a gente é muito legal ter você aqui, Gui, porque quando iniciou o tema dentro da escola de que a gente faria um curso sobre madeira roliça, eu lembrei que eu escutei uma entrevista sua e você dizia do seu início da carreira. A gente, inclusive, vai começar o papo por ali. E a tecnologia construtiva que você usou nesse início de carreira foi justamente essa. E aí, sempre ficou na minha cabeça a possibilidade de trazer você, no mínimo, para um bate-papo, como a gente está fazendo. E aí eu quero aproveitar para agradecer ao Zé Rocha, que foi quem aproximou a gente, Legal. e o teu braço direito aí, enfim. Então, obrigado a ele. E, na verdade, a ideia é fazer um bate-papo muito livre, descontraído aqui, para você contar um pouco dessa sua experiência. A escola tem como prática e diria até que como cultura, que os cursos que a gente faça sejam algo que de fato tragam um repertório de aplicação, se não imediata, de uma aplicação para o dia a dia de quem faz os cursos. Então, trazer alguém que possa falar um pouco sobre esse uso de uma maneira muito prática é o que me entusiasma nesse papo. Tudo bem? Vamos embora. Vamos começar? Eu que Então, tá bom. agradeço o convite. Vamos tentar contar um pouco da experiência que eu tive. Muito bom. A E gente que vai fazer o tenho até seguinte. hoje, né? Não Pois é, acabou. ótimo. É Não contínuo. acabou. Isso. A gente preparou, eu e o Gui aqui, a gente preparou a possibilidade de ilustrar um pouco das coisas que vão ser contadas através de algumas imagens que eu tenho num iPad aqui. Então a gente vai trocar um pouco de figurinha. Na medida em que você quiser, Tá, eu vou abrindo aqui uma ou outra pasta, tá bom? tá bom. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu queria colocar para você, ou na verdade, eu queria que você contasse um pouco desse início de carreira atrelado ao uso dessa tecnologia construtiva Uhum. e o que de fato fez com que a escolha para esse processo fosse tomada. Por que disso? Fica à vontade, de novo, seja bem-vindo, brigadíssimo. Bom, a história começa em 86, quando eu me formei. Eu fiz faculdade de arquitetura em Santos, apesar de ter nascido em São Paulo. Então, e, e aí eu tinha uma proximidade muito grande com o litoral norte, né, de São Paulo. Naquela época ainda, eu me lembro que foi durante a faculdade que a estrada de asfalto foi feita, mais para o fim da faculdade. E, algum amigo me chamou para fazer uma casa para ele. Eu ainda estava saindo da faculdade, procurei apoio num conhecido que já morava no litoral norte, e ele lá fazia alguns projetos com uso de madeira lavrada, né? E, depois que eu fiz essa primeira casa, que foi com madeira lavrada, uma casa muito simples no sertão de Maresias, ainda recém-formado ou me formando, aquela história que um amigo chama, você faz o projeto, pô, primeira casa, vamos fazer, faço de graça, só por fazer, para começar a ter a experiência de montar a história, e esse amigo me deu suporte na obra, né? Depois eu acabei, com esse acompanhamento de obra, eu acabei ficando mais pelo litoral, e uma amiga de um amigo falou que tinha um conhecido que estava procurando um arquiteto para fazer uma casa em Camburi. Eu já estava praticamente morando lá, unindo o útil ao agradável. E me lembro num fim de tarde de sentar do lado dele, na cara dura, perguntar: pô, a Thaís me falou que você está procurando um arquiteto, eu sou arquiteto. Aí começamos a bater papo na areia e conversa vai, conversa vem. Ele falou: vamos fazer um projeto. Ele era um publicitário assim, super bem sucedido, e que tinha, hoje ele tem uma galeria de fotografia,
andou por esses lados, foi diretor de estética da Globo, então era um cara ligado à arte, ele tinha toda uma história bem legal com isso, e o briefing dele é que ele gostaria de ter uma casa de pescador sobre Pilotis, tinha um terreno que era a antiga delegacia de Camburi, de frente para o mar. E aí começou essa história de trazer projeto para ele, ainda, né, sem CAD nenhum, era tudo no manteiga, no papel ali. E ele sempre vinha, não, mais simples, mais simples, mais simples. E a gente foi buscando essa essência do que seria uma casa de um quarto, uma sala, que as coisas se abrissem mesmo, tivessem conectadas, que o material teria que ser a madeira, e ele queria roliça. Não existia, na época ainda, ou quase não existia, o eucalipto com autoclave, né, tratado. Então a gente conseguiu um carregamento de maçaranduba in natura, que era muito difícil de conseguir, né? Na época, porque você precisava que tivesse sido passado por algum processo, mas conseguiu, de alguma maneira, trazer um carregamento de maçaranduba. E aí, nessa época, eu já tinha contato com uma equipe de carpinteiros que era o mestre Tancredo, que tinha trabalhado muitos anos com o velho Zanini, feito aquelas casas no Joá, no Rio de Janeiro. Ele era já com uma certa idade, eu me lembro dele franzinho assim, mas dominava o motosserra, o ixó, muito, era assim, e conhecia tudo de madeira, tudo e mais um pouco, né? E tinha assim uma história que era um pouco vergonhoso usar qualquer tipo de ferragem, tinha que ser tudo no encaixe. Era meio assim, proibido usar prego, parafuso, cantoneiras, era tudo no encaixe, com cavilhas, era assim, era um trabalho artesanal, era uma história de arte, assim, na madeira. E aí nós montamos essa casa de frente para o mar. Tem até essa primeira foto, é uma foto minha em cima lá do telhado da estrutura montada, um telhado de 2 águas. Bom, eu vou rodar aqui um pouco. Aí já é o interior da casa. Peraí, ó. Quando você fala primeira, o que tá como foto, figura 1 para mim é essa. É essa aqui não? Esse é Camburi 86, né? Deserto, nada. Isso é uma coisa que é legal que você falou assim, naquela época. Então, só para posicionar a turma, eu recebi uma pasta que está escrito 1988. Então é bom para posicionar um pouco, porque muita gente era criança, ou sei lá, talvez nem nasceu. Mas vai lá. E tem uma delas aí que tem uma estrutura. Deve ter, assim, só a estrutura e sou eu em cima do telhado, ainda cabeludo, para ver como faz tempo, com a estrutura toda montada em roliça, pelo menos os pilares, os travamentos, as vigas, e depois a gente tem um madeiramento de serrado para receber o assoalho. Essa casa foi a segunda casa que eu fiz, e ela está lá até hoje. Depois tem umas fotos mais recentes. Ela foi vendida. Posso mostrar? Pode, lógico. Você quer mostrar a planta? Pode mostrar para ilustrar que você tem um grande deck em L, e aí você tem o quarto, o banheiro, e a sala ali com a cozinha atrás do banheiro, uma parede hidráulicazinha, mas tudo madeira. A única peça de concreto era uma pequena laje no piso do box. O resto era absolutamente tudo madeira. E uma fundação
que nós fizemos de sapatas para sustentar o esforço da casa. Boa. Posso mostrar essas fotos mais recentes, então? Pode, pode. O engraçado é que o novo proprietário comprou a casa e ele forjou uma estrutura externa. Ele mandou serrar umas peças e colocar, porque elas não existem, elas não são verdadeiras, esses travamentos externos. Os pilares estão soltos por dentro da casa. Por fora, era só uma leitura mesmo de tábuas com o mata-junta, né? Era muito mais caiçara do que essa. Essa já é mais, parece um... Você está falando Enfim, aqui o fechamento do que seria a é, alvenaria, certo? não é essa pseudo-viga, porque não é uma viga, é uma Ok. casca de árvore, tanto a horizontal quanto a vertical são falsas. O pilar está aí por dentro, todo solto da tábua, é lindo, porque você olha por fora a casa, você só vê essa tábua com mata-junta. E aí, quando você entra dentro da casa, você percebe o pilar todo solto, todo o vigamento é solto. É muito mais puro, assim, do que essa casca falsa aí. Eu não Interna, entendi deixa eu ver isso. se tem alguma Eu nunca interna. toquei a campainha lá para perguntar por que foi feito isso. Ó, essa aqui é foto como era, então, ó. É, olha lá. Tá vendo? Era muito mais uma cara de casa de pescador mesmo, sob um pranchão aí, um assoalho em cima Está dos bem, tá bem pelotis. clara essa modificação, essa É, interpretação que foi feita. O dia que você for lá e perguntar para ele por que ele fez isso, você me conta, que eu quero saber a eu conto. justificativa. É, eu também. Só falta que um colega nosso tenha sugerido isso. Me fala um pouquinho. Isso aqui é original. É, isso é original. Essa era a filosofia da casa, por baixo. Só que antes era areia, depois eles fizeram esse piso. Era areia, era tudo areia. Ah, tá. E tinha um mobiliário em cima da areia, essas redes, era essa história aí, era como se fosse a continuidade da praia, porque o lote era todo areia. Tá vendo a areia ali fora? Ele é todo areia. Sim. Isso que a gente tá vendo aqui em termos de madeira, então, é maçaranduba. É Massaranduba. Depois começou uma história do eucalipto tratado, né? E Isso. aí a gente fez alguns projetos com eucalipto, mas a questão do eucalipto, né, é sempre a dificuldade de fazer o encaixe com a respiga, né? Porque você tem que ir e voltar para encaixar entre os pilares. Uhum. Por mais linheira que a madeira seja, ela sempre tem um lado um pouco mais, um diâmetro um pouco mais generoso do que o outro. É a árvore, né? A estrutura da árvore ela vai afinando. Então você, quando encaixava, você tinha que abrir um pouco a mais para voltar e sobrava uma rebarba ali, que daí começava a ficar um acabamento não tão bacana. Então a gente começou a usar também o eucalipto como pilares e a madeira serrada como travamentos, porque daí a gente tinha um acabamento muito bacana. Certo. E Isso já tem uma acontece em segunda Laranjeiras, não? casa. Hã? Isso já acontece em Laranjeiras? É, exatamente. Em Laranjeiras, que daí já é uma casa assim com, vamos dizer, um volume muito maior Uhum. de obra, Opa. né? Uma casa mais não tão simples como aquela primeira casa de pescador. Uhum. A gente usa o pilar redondo e o Tá. travamento em vigas cerradas. Eu acho que vai Mas, ficar fácil. né? Mas aí eu posso te contar uma outra história que assim é quase que inacreditável. Então conta e já E- mostra as imagens aqui.
Esses pilares também são de Massaranduba. Só que eles vieram serrados para a obra e foram torneados em obra. Quase como com um trabalho reverso, né? Porque precisava ser feita uma benfeitoria, um beneficiamento na madeira para ela poder sair da mata. E aí foi pedido numa bitola maior para poder transformar ela em redondo. Porque os clientes queriam esse travamento redondo, esses pilares redondos. De fato eu vou mostrar aqui, porque dá para perceber muito bem que ela está super trabalhada, né? Ou seja, o controle do diâmetro aqui está sendo feito de cima a baixo justamente por causa desse trabalho. Né? Exatamente. Tinha legal. Bastante serragem. Como você pode imaginar, tinha bastante serragem no chão da obra. E essa serragem... Tem uma foto interessante, assim, porque durante o processo de muitas casas no litoral norte, eu fui percebendo que a madeira, ela aguenta muito desaforo, né? Ela só não aguenta uma coisa, eu acho, umidade. Né? Então a gente aprendeu que não podia enterrar o pilar na sapata, que tinha que ter um pino de sustentação para deixar ela respirar embaixo. E a gente começou a tirar a madeira do encontro de paredes. Porque você chegar com um pilar de madeira e vir com a parede, encontrar de um lado, do outro, das quatro faces, era uma judiação com a madeira. Então a gente começou a usar a madeira mais solta das alvenarias, quase que voltando para a história da primeira casa, só que lá era tudo madeira. Mas aonde a gente trabalhava essa limpeza estrutural, deixava mais evidente. E isso foi muito bacana, porque trouxe uma leitura dos elementos, do que é fechamento, do que é recobrimento, do que é estrutura. E eu acho que... Se você me permitir, eu coloco Trancoso aqui para exemplificar o que você está falando. Exatamente. Que foi um dos trabalhos mais recentes, que aí a gente assume esse descolamento absoluto do que é alvenaria e estrutura de madeira. Então, aí, nesse projeto, a gente teve uma história longa, porque tá vendo a caixinha ali ao fundo? Essa caixinha é a cozinha da casa. E ela não encosta em momento nenhum na estrutura, ela tem uma laje própria ali, uma laje de forro. Então, ela é uma caixinha hermética. Solto. Porque nesse lugar, em especial, eles não permitiam qualquer tipo de arquitetura com estrutura metálica, lajes expostas. Tinha que ser uma arquitetura baiana. Aí nós fomos um pouco a fundo perguntando, mas o que é uma arquitetura baiana, né? E nunca tivemos uma resposta. Porque eu falava, é uma colonial portuguesa dos descobridores, o que é? É o caiçara? Quem é que é a arquitetura baiana? E nesse lote em especial, porque existem lotes atrás desse lote, nós não poderíamos construir a casa com mais do que 5 metros de altura no ponto máximo da cumieira. E é um lote generoso, largo, de frente para o oceano, porque está em cima da falésia. Então, a solução que nós tivemos foi justamente de criar a maior frente possível, sair com um telhado como se fosse um 4 águas, e quando chegasse nos 5 metros, a gente quebrava para dentro e aí surgiu esse pátio. Então a gente conseguiu criar muita frente sem chegar nos 5 metros, ou chegando exatamente nos 5 metros. E aí, para ser um pouco
contraventor das regras, a gente criou por dentro da casa, você tem um festival de pequenas caixas contemporâneas, com alturas diferentes, com lajes. Então, você tem por fora uma leitura de uma casa muito, né, vernacular, quase, baiana, vai um telhado quatro águas de taubilha. Mas quando você entra nesse espaço, você começa a identificar um jogo de volumetrias bem purista, assim, mas ao mesmo tempo muito dinâmico. Você não tem portas, você tem acessos, as portas são sempre escamoteados, são quase que um passeio para chegar no seu quarto, né? É uma E coisa. aí sim a estrutura é toda em eucalipto, toda solta, ela respira, ventila, tá super funcionando lá. É uma das coisas que o que eu ia falar era justamente o que você comentou por último, porque talvez essa baianidade toda que se buscava na casa vem um pouco dessa leveza, possibilidade de ventilação, né? Muito provavelmente uma casa mais aberta, com esses módulozinhos soltos e esse telhado criando esse pátio, se fosse no sul do Brasil, talvez você não conseguisse fazer. Então, no meio do caminho, talvez você tenha descoberto essa tal baianidade da coisa, em função até de uma normativa que se criou aí, ou uma limitação que tinha, e a resposta é super bacana. Mas voltando para a questão da madeira, acho que sim, dos projetos que a gente selecionou e que, de novo, né, quando eventualmente um arquiteto faz uma inscrição num curso desse, ele vai buscar as possibilidades construtivas e eventualmente as limitações. Já eu queria que você falasse um pouco das vantagens desse sistema construtivo, mas eu acho que no final das contas essa casa é um exemplo muito bacana de que o sistema construtivo ele não necessariamente engessa um Sim, tipo de projeto, né? Porque acho que na medida em que você solta, primeiro que você evidencia e a leitura da estrutura fica muito mais fácil. Isso é excelente sobre o aspecto de se ler a verdadeira a construção de modo verdadeiro, então é lindo. Mas a questão de você eventualmente ter um paliteiro solto de estrutura, resolve a cobertura e a partir daí você vem brincando com fechamentos e volumes, é muito legal. O projeto que me chamou mais atenção e talvez seja até um processo de entendimento do processo mesmo, né? Construtivo, limites que ele pode dar e opções. E acho que, sim. na minha opinião, é um dos projetos mais bem resolvidos com esse sistema. Obviamente, cada projeto tem o seu direcionamento de cliente e tal, mas me chamou muita atenção essa questão da estrutura solta. O que você acha que... Só respondendo uma questão que apareceu, eu acho que eu entendi errado. A cozinha que está dentro da caixinha é uma cozinha mais de lavagem. A cozinha tem uma grande bancada do lado de fora, uma cozinha gourmet. Dá para cozinhar olhando a paisagem, sem dúvida é muito mais gostoso do que cozinhar lá dentro. Qual delas que é? Que lado que é? Não, não, é do lado esquerdo ainda que tem a cozinha. Deixa eu ver. Não sei se vai ter a foto, mas tem uma bancada aí. Aí essas fotos, a casa ainda não estava completa. Enfim, foi um processo que demorou um pouco de finalização, mas eles já estavam indo, sentindo a coisa. Então lá dentro fica mais uma história de, vamos dizer, depois do almoço, lavar, barulho, fica mais lá para dentro. Aqui fora tem fogão, tem toda a história para cozinhar aqui fora. Boa. Foi bom porque você fez um movimento de dar uma inclinada aí para ler, né? Porque agora o texto ficou lateral. Eu mesmo estou com dificuldade de ler. Eu tenho que acompanhar um montão de coisa. Então, alguma coisa viu, Léo? Se tiver por aí, se tem alguma coisa que faz sentido a gente falar, você toca aqui de novo para a gente poder. Pode ser no WhatsApp, inclusive. E aí seria legal, diante desse processo, talvez de amadurecimento, é legal entender que você faz um projeto de início de carreira em 1988 e, eventualmente, em 2014, você tem uma repetição de processo, mas não exatamente com a mesma linguagem, ou seja, a coisa evoluiu. Se você tivesse que dizer um pouco das vantagens de usar esse sistema construtivo
você diria o quê? Cara, eu acho que eu sou fã de sistemas estruturais que são limpos, né? Obra com madeira é uma beleza, né? É prático, é preciso. Eu adoro. Você consegue criar essa estrutura inteira. Um dos pontos, você cria a fundação, vai lá, monta toda a estrutura, fecha, cobre com telhado e depois você vem brincando, não tem mau tempo mais para a obra, né? Depois você vem subindo alvenarias, tudo isso, num galpão, como se você estivesse num galpão. O Protegido. trabalhador não está nem embaixo da chuva, nem embaixo do sol, torrando, né? Sim. Então, quando ela é 100% de madeira, então a precisão e a limpeza da obra, você tem um pouco de serragem no chão que depois misturada ainda vira orgânico, né? Vira Verdade. adubo. Então, eu gosto muito. É um pouco, existe, eu tô 30 e poucos anos trabalhando com isso. Existe um pouco de preconceito com relação mas o cupim não vai comer a madeira, mas não vai apodrecer, e a manutenção, isso e aquilo. E como eu acho que eu aventei aí, para mim a madeira, o grande inimigo é a umidade. E a umidade a gente entende por uma umidade constante que percola na madeira. Não é bater uma água e secar. Isso não tem problema nenhum. Existem templos aí mundo afora que estão há milênios e estão lá Sem super dúvida. bem conservados, né? Então, se tiver a tecnologia e a umidade, a gente resolve em projeto, né? Então, se tiver o cuidado com a madeira não estar mais enterrada, como eu fazia lá atrás, que começava a umedecer e quase que serrar, era incrível, parece que ia serrando. Depois tinha que tirar um pedaço macaquear a casa, escorar, tirar um pedaço do pilar, botar um enxerto, fazer um novo pilar em lugar que estava sofrendo mais. Hoje em dia, com esses pinos galvanizados, que o pilar fica solto, funciona que é uma maravilha e a durabilidade é enorme. Você Nós está estamos falando. fazendo agora um projeto no Ceará, um projeto grande, perto do Rancho do Peixe, onde a gente fez também Sim. um sistema construtivo que eu acho que eu enviei umas fotos, né? Vamos falar dele já já. A gente está fazendo um projeto ali perto, um pouco mais para o norte, um projeto de bangalôs que é 100% madeira, assim. Roliço, eucalipto, fechamento em tábua, vigamento cerrado, dos barrotes, assoalho, 100%. Um ambiente muito agressivo. Até as janelas e portas vão ser com um sistema pivotante com eixo de madeira, porque a ferragem não aguenta, com tramelas, porque a maresia é tão grande que não aguenta. Então, é tudo madeira, madeira e piaçava. É um rancho do peixe mais sofisticado. Nós vamos falar dele já já, porque inclusive eu tive a oportunidade de estar lá. E aí vou falar um pouquinho de propriedade, porque tive essa sorte. Você estava falando da questão da proteção da madeira e me lembrou um discurso que o Hélio Olga tem, quando ele fala, o pessoal da ITA, que aliás alguém da ITA Construtora entrou aí, porque eu vi entrar, Tudo e craque. tudo craque, só parceiro bom. E eles comentam que é a questão da proteção da madeira, do chapéu e bota, né? Que é a questão de você ter beirais que afastam a água da estrutura, como se fosse um grande chapéu, né? E a questão da bota, quando você citou esses insetos ou essas proteções que soltam o pilar do piso através dessas peças galvanizadas, é bem isso, né? Então, protegendo o encabeçamento no piso, o pezinho, e a questão Sim. da proteção horizontal,
a madeira reage muito bem. Aliás, eu acho interessante que você está trazendo na prática algumas experiências e o Rodrigo Cabral, que é o professor que está dando aula, já deu o primeiro módulo no sábado passado e vai encerrar agora no segundo módulo. Ele fala sobre todos esses processos de cuidado e proteção. É uma das coisas que o Rodrigo está trazendo, é um curso muito legal. Pô, eu vou entrar nesse curso aí, perdi um módulo, mas eu vou fazer que eu quero aprender, porque para mim foi tudo na raça. Então você vai ganhar uma entrada. O Léo vai cuidar disso para você. Mas Obrigado. é muito interessante porque ele de fato passa por todos esses processos. Aliás, tem uma questão. Você perdeu o primeiro módulo, mas ele vai ficar gravado a partir do momento que você tem um acesso para assistir o segundo Legal. módulo. Você durante 6 meses pode assistir o primeiro. Então, para a turma que eventualmente está com a gente aqui agora, está assistindo a aula aberta, e quer ter a oportunidade de assistir a segunda e aí não perder o conteúdo da primeira, fica tranquilo, porque tudo está gravado, 6 meses de acesso. Bacana. Vamos falar um pouquinho do Rancho do Peixe lá no Preá, porque uma das coisas que eu fiquei muito impressionado é de fato como a construção ou como o projeto se insere de uma maneira muito natural ali, né? Se existe uma grande importância do arquiteto visitar o local de projeto para tentar entender aonde de fato ele vai inserir o programa pedido pelo cliente, enfim, a coisa acontecer de uma maneira muito natural. Parece que aquilo lá sempre fez parte daquele ambiente, daquele ambiente in natura. E uma das questões que eu queria entender é a madeira utilizada. Aliás, eu queria que você me comentasse os três projetos que você falou. O primeiro lá em Camburi, o de Trancoso e esse. A madeira, ela acaba vindo de outros lugares distantes ou, no final das contas, existe a oportunidade de tentar utilizar um pouco de uma madeira mais próxima? Queria que você contasse um pouquinho sobre esse ponto específico da madeira nos 3 projetos, mas em relação ao Rancho do Peixe, queria que você comentasse um pouco da importância que a madeira trouxe para essa inserção tão limpa que houve. Tá. Bom, em Camburi, o projeto de Camburi, a madeira estrutural veio do sul da Bahia. Tá? 86 nós estamos falando, né? Não era enfim, podem... Eu não sou destruidor de matas, era o que era na época. Não existia o eucalipto, não existia nada, era assim. Paraty inteira foi feito assim, a Bahia inteira, era o sistema que... Eu já visitei uma fazenda de reflorestamento lá para cima do Brasil, onde o Brasil faz a curva, um trabalho muito bacana, uma fazenda da Mata. Fui convidada por eles para conhecer e vi todo o processo de uma fazenda sustentável, né? Uma extração de madeira sustentável. E lá a madeira tem, como tudo na vida, tem vida útil, né? Ela vai nascer, vai crescer e um belo dia ela vai tombar. E se ela tombar, às vezes, de um jeito errado, ela pode destruir muita coisa boa que estava no meio do caminho desse crescimento. Então, eles, né, fazem esse loteamento em quarteirões, quase que bairros, e vão identificando qual a madeira, ver o ângulo que vai deitar a madeira para não estragar uma outra árvore bacana que tenha importância. Então, eu acho que tem muito pano para desenvolver esse sistema. E uma coisa que me marcou é que, se ela tombar ali no chão, é lógico que o planeta Terra está assim, porque, vamos dizer, cresceu assim. Não estou dizendo que tombar a madeira e não deixar ela lá, ela vai virar outra coisa, vai transformar, vai virar adubo, a mata vai crescer, não é esse o problema. Mas também recolher ela de uma forma inteligente.
e perpetuar ela como uma construção também é um jeito interessante. Sim. Então, voltando para fazer uma longa história curta, Camburi, muito da Bahia, um pouco das tábuas, um pinus normal, porque ia ser pintado. Então, é um pinus de reflorestamento. Uhum. Laranjeiras também seguiu a mesma pegada de ser maçaranduba. Rancho do Peixe, eucalipto de cabo a rabo. E tábua de obra, tábua. Lá foi uma história, a gente tem que pensar o Preá 18 anos atrás. Era uma cidade abandonada, Jericoacoara tinha o seu, vamos dizer, o seu holofote em cima de Jericoacoara, que era uma praia muito linda e, de fato, era deslumbrante. Hoje já não é tão deslumbrante. E essa turma me chamou para desenvolver essa pousada num lugar que ninguém dava nada. Era uma cidade faroeste abandonado, porque um certo prefeito da época, ou até anterior, distribuiu terras, mas para escriturar a terra ou passar uma posse, você precisava iniciar uma obra. Então, eram assim centenas de lotes com uma parede começada, com um muro começado, com um não sei o que começado. E o cara recebia escritura e parava a obra. Então, eram ruínas e ruínas. O preá inteiro eram ruínas. E aí, quando eu fui para fazer o projeto, era muito difícil, não tinha o aeroporto que tinha hoje. Você pegava 3 horas e meia de carro. Então, a gente passava uma semana lá. E a gente começou a desenhar em loco lá. E quando eu perguntei quem é que ia construir a história, eles falaram, ó, são essa turma que faz jangada. Porque lá era uma vila de pescador. E aí eu falei, bom, madeira, vamos embora, vamos fazer tudo de madeira. Os caras sabem bater prego na tábua. E aí a gente fez maquetes, porque eles não sabiam ler planta. Então a gente desenvolveu a maquete dos bangalôs e levou para eles. Então daí eu saía marcando com pontalete e marreta na areia a distância dos bangalôs. Aí depois de um mês eu voltava, olhava a estrutura, ou 2 meses, olhava a estrutura, fazia corrigia, fez como um protótipo, daí saiu repetindo, né? E lá foi muito um trabalho assim de... Como não tinha sofisticação nenhuma, e você conheceu e ficou passa-vento por todo lado, pelas frestas, mas tem uma certa bondade com os espaços, né? O bangalô é generoso. Sim. Então a ideia era muito árido, era tudo muito árido. Então a ideia foi ser generoso com a sombra, ser generoso com o espaço, a pessoa entrar num bangalô e ter uma sensação boa de assim, uma liberdade. Lá tem essas portas que pivotam, tudo com madeira. Sim. E aí a gente foi criando elementos que barrassem o vento, porque o vento lá é uma coisa incrível, né? Por isso que é um dos melhores lugares do mundo para o kite. Exato. E aí foi se desenvolvendo, a cidade foi se desenvolvendo por conta do kite. Porque os europeus, ó, eu não sei se aí aparece, mas a lâmpada é uma pá de lixo da feira. A luminária que está no encaibramento lá em cima era uma pá de lixo. Aqui tá ruim para dar zoom, mas você tá falando daqui de cima, né? Aí já devem ter trocado, mas era uma pá de lixo que a gente cortou o cabo e botou para ficar como uma colher, né? Mas a pia é uma bacia de feira, então foi tudo nessa pegada. Olha aí a pia. O chuveiro é ao ar livre.
Traz, né? A água do chuveiro cai ali no chão, que foi irrigando com o tempo, em volta dos bangalôs, para poder criar uma vegetação em volta do bangalô, porque antes era só areia. E foi todo esse trabalho de corda, de renda, de... Tá vendo esse mobiliário? É feito com um galho de árvore. É. E você sabe que, assim, um testemunho de quem de fato esteve hospedado lá, apesar dessa rusticidade, eu estou falando aqui, vocês estão entendendo que eu estou por aqui, né? Estou só mostrando as imagens. Mas apesar dessa rusticidade, que, de novo, interage, mimetiza muito com o local, quando você está dentro de um bangalô desse, existe uma sofisticação ao mesmo tempo. É, Existe um entendimento de qualidade de espaço que é muito especial, que vem muito da resolução da arquitetura mesmo. Isso também se aplica aos pavilhões sociais, né? Se você quiser comentar um pouco das áreas comuns. é. Tem os restaurantes, né, que a gente criou esses espaços mais arejados, mas tem esse cuidado. É legal bom, você tem esse olhar, né, mas que perceba isso, que apesar da rusticidade, tem esse cuidado com o desenho, com a proporção. Uhum. E tem uma coisa muito bacana que eu acho que a turma que trabalha lá, eles têm um carinho muito grande com isso, porque isso transformou. Não estou dizendo pela arquitetura, muito menos pela arquitetura, mas muito mais pelo esporte, mas que o Rancho do Peixe virou uma referência. Então tem muita coisa lá que foi atrás desse jeito de construir, né? Com madeira, com tábua. Hoje já está um pouco mais, as formas estão mais diversificadas, os sistemas construtivos, vai. Essa imagem é uma imagem que impressiona muito por essa história de como ele está mimetizado aí com o local e ele meio que É, desaparece também, né? É uma arquitetura que no final das contas, acaba se misturando com a paisagem local. Agora, eu gosto muito dessa relação aqui, ó. Essa imagem, que é uma imagem de um local que de fato você vê que tem a mão do homem, né? Tá super uhum. aí já desenvolvido. E aí, em contraste, tem a imagem que eu mais gosto desse conjunto de imagens que você mandou, que é essa aqui, ó. Essa imagem, para mim, é fantástica. Vou ver se eu consigo ampliar. Essa é como era, né? Exato. Aqui é o comecinho, né? Talvez o É, primeiro. total. Ó a escala. Porque você tem um platô elevado, né? O tablado está elevado do piso. Sim, sim, Dá uma condição deliciosa ali. é. Mas olha como era árido, né? Ó, botando a tábua para, era tudo assim, monta o cavalete, vamos lá, sobe, vê o que vai dar. Quanto tempo de construção, você lembra? No total? Acho que foi 1 ano e meio por aí. A única coisa que tem cimento, não tem cimento nem nessa fundação aí, não tem fundação, é o esteio para baixo na areia. Os bangalôs não tem cimento, zero. Tá com Uhum. o eucalipto na areia. É tão seco lá que não tem água, vai embora, não tem problema. Enterrou lá 1,5 metro para baixo, tem alguns pontos de apoio, criou e foi embora. O único lugar que tem cimento ali é a piscina. Sim. O resto é só tábua, não tem vidro, né? É verdade. Nada tem. É Não verdade. tem vidro, porque se tiver vidro, ele vai ficar melado em 15 minutos. Fora o De barulho que vai tão, fazer, né? Porque não tem jeito, que venta ali. é. Muito bom. A gente tinha pré-combinado um papo de uns 45 minutos, chegamos aí no tempo. Gui, eu vou te pedir uma última coisa que a gente sempre pede aqui para os nossos parceiros de aulas abertas e papos. Você fica à vontade no teu momento
o que você quiser, se é grande, pequeno, complexo, demorado ou não, é com você. Mas eu queria que você fizesse um croquis, porque a gente vem colecionando alguns croquis desses parceiros todos que passam por aqui. Um desses que você vai fazer num caderno, deixa um dia eu passo para pegar, e a gente vem colecionando esses croquis. Um dia a gente vai fazer uma exposição de todos eles. Legal. E de uma maneira ele marca um pouco esse nosso papo. Queria te agradecer demais. Se a ideia era fazer um papo muito leve e tranquilo, aqui com as imagens de um jeito que a gente tentou viabilizar que fosse de um outro jeito, mas acho que deu para a turma ver. Não, para ilustrar, né? Porque senão... Exato. Nada como uma imagem. Agradeço o teu empenho aí em preparar e separar as imagens. É isso aí. Grande abraço. Te deixo com uma palavra final. Obrigado pelo convite. E fiquei surpreso de ser convidado. E que bom. Foi um prazer trazer um pouquinho da experiência. Quem sabe a gente não pensa em fazer alguma coisa assim. Experiência na raça mesmo. É isso aí. Lá, com motosserra na mão, jogando telha para cima. Foi uma época muito boa. Que legal. Bacana, delícia. Muito obrigado. Legal. Valeu para todo mundo. Um abraço. Valeu. Obrigado para vocês. Tchau. Um abraço.